Quero que você me acompanhe no livro de Lucas, capítulo 24. Na verdade, todos os evangelhos falam desse domingo maravilhoso, do domingo da ressurreição. Mas eu escolhi Lucas, capítulo 24, eu vou ler do versículo 1 a 8. Lucas 24, do versículo 1 a 8, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, Mateus registra que ainda escuro, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer, e de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Que final de semana foi aquele? Sexta-feira, o Senhor Jesus crucificado ali no Calvário, a sexta do Calvário, ele morreu. E com isso acabou tudo para todos os seguidores de Jesus. Acabou a esperança, os sonhos, os planos. Nunca uma história havia tido um fim tão trágico, pois a morte havia chegado em Jesus e para eles tudo havia desmoronado. O sábado nunca foi tão silencioso. Imagine, gente, vamos voar, vamos se mover na história. A Bíblia não relata. A Bíblia não relata. Na verdade, não existe nenhum registro de que houve movimentação dos discípulos e dos seguidores de Jesus. A gente não encontra na história. Por quê? Porque realmente o sábado foi o dia do silêncio. A gente viu na sexta-feira a agonia de Jesus. A gente viu na sexta-feira a humanidade de Jesus. A gente viu na sexta-feira o propósito de Deus. O Calvário é esse dia onde a gente percebe a humanidade, a gente percebe o propósito, onde a gente percebe a agonia de Jesus. O sábado é esse dia do silêncio, onde nós procuramos respostas, onde nós tentamos procurar respostas, e mesmo que as temos, a gente não vai encontrar. Tem respostas da nossa vida, mesmo que elas sejam dadas, nós não vamos ter compreensão. Sábado do silêncio, o silêncio para todas as pessoas, túmulo, e gente, morte, nada poderia ser tão trágico, nada poderia mudar aquele sábado do silêncio. Mas glória a Deus que existe o domingo, existe o amanhã. E aí a Bíblia relata uma coisa interessante, diz assim que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos. Eu quero ler mais uma vez, sem saber o que fazer. De repente tudo mudou. De repente a verdadeira esperança que eles tinham perdido, ali era a realidade. Jesus estava vivo, Jesus ressuscitou. A história muda completamente. O fim de semana que mudou completamente a história. E Páscoa é isso. Ei, gente, quando a vida vence a morte. Quando a vida vence a morte. E aqui, antes de continuar, eu quero que você entenda qual a definição de vida e morte. Vida, estado de atividade dos animais e das plantas.
condição do ser animado, vigor dos seres orgânicos, ser vivo, existência, energia, dinamismo, vigor, vitalidade, motivo que anima a existência de alguém, luz, vida, luz, morte, interrupção definitiva da vida, extinção total, destruição, desgraça, grande desgosto, dor, sofrimento, fim, trevas, vida, luz, morte, trevas. A Páscoa é essa realidade de que a vida vence a morte em todos os aspectos. E aqui nós vamos substituir vida por Jesus. E a gente vai encontrar que Páscoa é justamente esse momento onde a gente percebe Jesus, a vida de Deus, a vida que venceu a morte. E quando a gente olha, a vida venceu a morte, eu quero falar três coisas quando a vida vence a morte. A primeira coisa que eu vejo nessa Páscoa, quando a vida vence a morte, Deus demonstra o seu amor por todas as pessoas. Deus demonstra o seu amor por todas as pessoas. João capítulo 1, verso 4 e 5 diz o seguinte: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quando a vida vence a morte, nós percebemos esse amor de Deus. Esse amor incrível. Ei, gente, esse amor de Deus que Ele não espera que eu e você, a gente o ame primeiro. Mas foi justamente a lógica foi colocada no chão, contrário completamente a toda a lógica. O Deus que me amou primeiro, o Deus que Ele não pede para eu e você a gente agir, não, Ele agiu em amor. Eu amo porque Ele me amou. Quando eu vejo que a morte venceu, quando a vida vence a morte, eu percebo esse amor de Deus. 1 João capítulo 4, 10 versos 10 e 19 diz o seguinte: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, ou seja, intercessão, perdão pelos nossos pecados. E o 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Páscoa não é um evento histórico simplesmente, é um evento pessoal. É um evento pessoal onde você precisa acreditar: Deus ama você, Deus me ama, Deus se interessa pela minha vida. João revela, capítulo 3, verso 16, um texto tão conhecido: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho. A vida venceu a morte, e a vida, quando a vida vence a morte, eu percebo uma coisa incrível: o amor de Deus pela minha vida, porque Ele me amou, Ele enviou Jesus, porque Ele me amou, existe domingo, porque Ele me amou, Jesus ressuscitou, porque Ele me amou, eu e você temos esperança, porque Ele me amou primeiro. Páscoa é esse encontro, não é um evento que simplesmente marcou a história. A vida de Jesus não é AC ou DC, no sentido de cronologia. Não, a vinda de Jesus é antes do Calvário e depois do Calvário. Antes do Calvário e depois do Calvário. Antes do Calvário, eu e você, nós tínhamos uma vida. Depois do Calvário, eu e você temos uma vida completamente diferente. A Páscoa é esse momento onde a vida, onde Jesus Cristo naquela cruz, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, como prova de que Deus me ama. Deus não é contra a minha vida, e porque Ele me ama, existe esperança para a minha vida. Porque Ele me ama, eu e você podemos nos chegar para Ele. Porque Ele me ama, gente, porque Ele me ama, literalmente nós vamos encontrar a definição de graça: é imerecido, amor imerecido, favor imerecido, agir imerecido de Deus. Quando eu olho para o Calvário, quando eu olho para a Páscoa, quando eu olho para a cruz, eu vejo um Deus que
que me ama, um Deus que olhou para mim, um Deus que se importa com a minha vida, um Deus que não olha para a minha vida e para a sua vida como um CPF, como uma carteira de identidade, como uma conta bancária. Ele olha para a minha vida como filho, ele olha para a minha vida como criatura, ele ama a minha vida, ele ama a sua vida. A morte foi derrotada, a vida venceu a morte, e quando a vida vence a morte, eu percebo esse amor dado por Deus, esse amor demonstrado na cruz por Deus. Quando a vida vence a morte, Deus demonstra também perdão para todas as pessoas. Quando a vida vence a morte, Deus demonstra amor. Mas quando a vida vence a morte, eu também percebo, Deus demonstra perdão para todas as pessoas. 1 João capítulo 2, verso 2, diz assim: Ele é a propiciação, intercessão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Noutra tradução diz assim: e por meio do próprio Jesus Cristo, que os nossos pecados são perdoados. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Há dívidas que elas não são pagas com recursos humanos, recursos próprios, com dinheiro, com bens. Há dívidas que, mesmo que eu tenha justiça própria, mesmo que eu venha fazer o bem para conquistar, eu não consigo pagar. Há dívidas que só são pagas com a própria vida. Isso é o pecado. Gente, Páscoa não pode ser dissociado com a morte de Jesus. Não existe Páscoa sem morte. Não existe Páscoa sem derramamento de sangue. Não existe Páscoa sem ter um cordeiro morto. E, gente, é isso que o pecado faz. É isso que o pecado faz. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que eu e você não tenhamos acesso a Deus. Havia necessidade, tinha que Jesus Cristo padecer. Jesus Cristo tinha que padecer na cruz. Ele tinha que morrer na cruz, porque não havia recurso humano, não havia recursos materiais, coisas materiais que pudesse apagar os nossos pecados, que pudesse fazer com que eu e você nos chegássemos para Deus. Quando a vida vence a morte, quando a vida vence a morte, eu vejo o amor de Deus. Deus se preocupa, Deus se interessa, Deus enxergando, Deus realmente, Ele olha para mim e para você, Ele percebe a minha vida, Ele enxerga a minha vida, Ele ama a minha vida, Ele vê a minha vida, Ele se importa com a minha vida. Mas quando a vida vence a morte, eu vejo o perdão de Deus. O interesse de Deus de apagar, de perdoar os meus pecados. Jesus Cristo, Ele foi necessário, suficiente para que eu e você fôssemos justos diante de Deus. O perdão me tira uma dívida e me concede uma dádiva. O perdão me tira uma dívida e me concede uma dádiva. A dádiva de quê? De ser justo, a dádiva de ser justificado, a dádiva de ser puro diante de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 24 diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por sua ferida vocês foram curados. Se Deus nos perdoa em Cristo Jesus, então somos justificados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Páscoa é resgate. Jesus pagou o preço que foi suficiente pela minha vida e pela sua vida. A morte venceu, a morte foi vencida, a morte foi destruída, a vida venceu a morte. E quando a vida vence a morte, eu percebo o amor de Deus. Quando a vida vence a morte, eu percebo o perdão de Deus. Mas também quando a vida vence a morte,
Deus demonstra esperança para todos. Ele demonstra amor, Ele demonstra compaixão, perdão, mas Ele demonstra esperança para todos. No verso 5 a 8, diz o seguinte: por que vocês, mais uma vez, né? Eu estou lendo Lucas 24, eu vou ler mais uma vez, 5 a 8, verso 5 a 8. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Ei, gente, que experiência fascinante. Que experiência aquelas mulheres tiveram. O livro de João, ele relata de uma forma mais detalhada quando as mulheres chegaram ali e eles conversaram, e eles conversaram uma para a outra, o que aconteceu, procuraram Jesus. João é mais detalhista e ele fala que os anjos apareceram da mesma forma que Lucas relata. Mas uma coisa interessante que eu vejo na descrição do Evangelho de João é que Jesus aparece para Maria. Jesus aparece para uma delas e ela confunde, ela pensa que é o jardineiro, mas é interessante, ele começa a chamar. A voz de Jesus começa a ser compreendida, e ela percebe que era o Senhor Jesus, e ela sai correndo. Jesus Cristo ressuscitou, Ele está vivo, Ele está vivo. E gente, não é a maior notícia, sexta-feira do Calvário, morte, não existe esperança, tudo acabou. Aos olhos dos discípulos, a esperança tinha acabado, a história acabou, os projetos, os planos acabaram. Sábado, túmulo, tristeza, silêncio. Mas domingo, Jesus ressuscita. Quando a vida vence a morte, eu vejo claramente esse Deus que me amou. Primeiro, Ele quer simplesmente que eu desfrute, não precisa. Ei, gente, é muito bom eu amar a Deus, na verdade é um mandamento eu amar a Deus sobre todas as coisas, mas é impossível eu amar mais do que Deus me ama, é impossível eu fazer mais do que Deus já fez por mim, é impossível. Páscoa é desfrutar desse amor, desse Deus, esse Deus que me ama. Mas Páscoa é desfrutar também de perdão, por causa de Jesus, por causa do Cordeiro, por causa do sangue do Cordeiro. Meus pecados foram perdoados, a minha dívida foi paga, eu recebo uma dádiva, a dádiva da justificação, e não apenas mudou o meu passado, mas muda o meu hoje. Ainda hoje eu e você podemos, por causa de Jesus, por causa da ressurreição, por causa do Calvário, eu e você, por causa do sangue de Jesus, eu e você podemos chegar e podemos confessar os nossos pecados. A Páscoa mudou e alterou completamente o meu passado. O meu pecado foi perdoado, mas os meus pecados ainda são perdoados quando eu confesso, quando eu creio, quando eu percebo que a vida venceu a morte. Eu ainda encontro perdão em Deus. Mas quando a vida vence a morte, eu encontro esperança. Existe esperança. Um cântico bem conhecido: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Isso é verdade, gente. Porque quando a vida vence a morte, há esperança para todos. Duas coisas sobre esperança: esperança de transformação, esperança de uma vida transformada. Romanos capítulo 8, verso 11 diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando a vida vence a morte,
Deus demonstra esperança para todos. A esperança de transformação. Você tem jeito, você tem jeito, você tem jeito. Sim, por causa de Jesus, por causa da Páscoa, por causa que Ele ressuscitou, eu e você temos sim jeito. Existe esperança de transformação, esperança de mudança de caráter, esperança de vida nova, esperança para a sua vida. Quem sabe você tenta, quem sabe você faz um esforço incrível, quem sabe você já fez tantas coisas, e você não vê mudança real. Existe esperança. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. E por isso que quando a vida vence a morte, existe esperança de transformação. Se Pedro foi transformado, eu e você podemos ser transformados. Se Moisés foi transformado, a minha vida, eu tenho esperança. Se Davi foi transformado, existe esperança para a minha vida. Se Paulo foi transformado, existe esperança. Se existe ressurreição, existe esperança de transformação. Mas também, quando a vida vence a morte, Deus demonstra esperança de vida eterna. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida venceu a morte, isso é fato. Em Cristo a vida eterna é dada como certa, está garantida. Interessante, gente, eternidade não muda apenas o seu destino, e sim a sua jornada. Esperança, eternidade, não muda somente o seu destino. Não é somente sobre um lugar, é sobre uma jornada. A esperança da vida eterna muda o nosso jeito de ver a vida. Quando a eternidade se estabelece na minha vida e na sua vida, muda completamente meus valores. Quando a eternidade passa a ser um estilo de vida, eu começo a investir naquilo que é eterno. Eu começo a valorizar aquilo que é eterno. Eu começo a perceber que os valores de Deus são completamente diferentes dos valores dessa sociedade. Porque a vida vence, porque quando a vida vence a morte, existe esperança de eternidade. Não apenas da morte para a vida, mas de estilo de vida. Nessa Páscoa, uma coisa é certa: a vida, Jesus Cristo venceu a morte. Então, somente Ele tornou-se digno de confiança, ou seja, pertencer a Jesus não é uma opção, é o único caminho. Sexta-feira do Calvário, sábado do silêncio, domingo da ressurreição. Jesus não é uma opção de religião. Jesus não é uma opção, mais uma opção. Na verdade, Jesus é o único caminho. E por causa da Páscoa, por causa da cruz, por causa do Calvário, por causa de Jesus, Ele é a vida de Deus, o caminho que nos leva a Deus. Ele é tudo sobre Deus. A verdade sobre Deus, o caminho que nos leva a Deus e a vida sobre Deus. Eu e você, nessa Páscoa, precisamos tomar uma atitude. Eu e você, nós precisamos não apenas entender, mas responder. A melhor resposta que eu e você não podemos dar com relação à Páscoa é você entregar a tua vida para Jesus. É você entender que esse é a melhor resposta que eu e você podemos dar na Páscoa. Quem sabe você já entregou a tua vida para Jesus. E a propósito, o que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus não é um convite para ser membro de uma igreja. Se é o seu primeiro contato com a nossa igreja, que bom, que legal. Mas entregar a vida para Jesus não é sobre ser membro de uma igreja, entrar numa igreja. Entregar a vida para Jesus não é mudar de religião, sair da religião A para a religião B. Entregar a vida para Jesus
é justamente responder de forma correta. Qual é a resposta que eu e você precisamos dar para Jesus? Qual é a resposta que eu e você precisamos dar para Jesus, que entendemos sobre Páscoa? É quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós precisamos do perdão de Deus através de Jesus. E nós precisamos entender que Deus já fez, enviando Jesus Cristo, porque Ele me amou, Ele se importa com a minha vida e se importa com a tua vida. Entregar a vida para Jesus é reconhecê-lo, reconhecer Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador. Se você já fez, agradeça a Deus. Eu oro para que cada vez mais Jesus Cristo possa crescer na sua vida, cada vez mais Jesus Cristo possa ser Senhor da tua vida. Mas se você nunca entregou a tua vida para Jesus, na tua cabeça você pode estar dizendo assim, mas pastor, peraí, eu já pertenço a Jesus, eu já sou. Mas você falou, você disse, você abriu a sua boca, você disse, Senhor, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida para ti. Você falou isso? Precisa sim. Jesus fala o seguinte, se eu confessar, há uma confissão no reino físico, e quando eu confesso no reino físico, há uma confissão espiritual. Palavras de Jesus, se eu e você, nós o confessarmos, abrirmos a nossa boca, reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, Jesus diz, eu também vou confessar o teu nome diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Onde você estiver, para aí agora. É muito importante. Nesse momento, para de escrever no chat. Nesse momento é muito importante você prestar atenção. Eu quero que você, onde você estiver, se você nunca confessou Jesus, se Jesus Cristo não é o teu Senhor e teu Salvador, você crê? Você quer que Ele morreu naquela cruz, mas você nunca entregou a tua vida, você nunca pediu, você nunca disse, Senhor, eu entrego a minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero que agora, nesse momento, você baixe sua cabeça, feche seus olhos, e se Deus, eu tenho certeza, se não, Deus tem falado para você, existe esperança, Deus te ama, existe perdão para a sua vida, e isso somente através de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você quer hoje entregar a tua vida para Jesus, se você quer responder o chamado, a melhor resposta, a resposta que Jesus espera de mim e de você nessa Páscoa, entregar a tua vida para Ele, baixe sua cabeça, feche seus olhos e repete comigo essa oração. Repete comigo essa oração. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais uma vez, diga assim, Jesus Cristo, eu te faço o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu recebo agora, pela fé, o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a seguir Jesus. Espírito Santo, me ajuda a obedecer Jesus. Espírito Santo, me ajuda a conhecer Jesus. Espírito Santo, me transforma em quem o Senhor quer, porque a partir de hoje eu sou o teu para sempre.